Chegou o grande dia de falar sobre Percy Jackson. Oi, gente, como é que vocês estão? Meu nome é Yasmin e sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal do Books and More. E no vídeo de hoje, finalmente, nós vamos conversar sobre uma das minhas séries favoritas, sobre um dos meus livros favoritos, que é Percy Jackson e o Ladrão de Raios. É o primeiro livro de toda a série aí, criada pelo Rick Riordan, que fez muito sucesso há algum tempo atrás e, na verdade, ainda hoje faz muito sucesso. As pessoas ainda pedem muita adaptação da Netflix, já que a primeira adaptação não deu muito certo, mas hoje a gente vai conversar aí sobre tudo, desde a história até algumas informações sobre o livro, sobre o filme e principalmente sobre algumas diferenças do filme pro livro, e que tem muitas, vocês sabem disso. Então hoje, se vocês não quiserem saber nenhum spoiler sobre este livro, sobre a saga de Percy Jackson, não assistam o vídeo se vocês já leram e não tem problema com isso, ou se vocês não leram ainda e não tem problema, não ligam para receber spoilers sobre a história, então fica aqui comigo que vai ter bastante informação legal e muita coisa para vocês depois assistirem e lerem o livro, que vocês também vão reparar nessas diferenças. Para começar, vamos falar um pouquinho sobre o livro. Esse aqui é um livro de infanto-juvenil, com uma pitada de aventura, então a gente pode imaginar que a história é super gostosa de ser lida e também tem uma linguagem bem acessível. Esse daqui é o primeiro livro de uma saga, que é Percy Jackson e os Olimpianos, que foi a primeira série do Rick Riordan, né, relacionada a Percy Jackson. E aí depois ele publicou uma segunda série, que é Percy Jackson e os Heróis do Olimpo. Mas aí é um outro assunto, outro vídeo, mas enfim. Esse aqui, então, é o primeiro, somando as duas sagas, de 10 livros. Cada saga tem aí um total de 5 livros cada uma. Aqui a gente tem um personagem criança, então, como eu falei, é um infanto-juvenil. Você já pode imaginar que tem algumas que dá uma aliviada, que tem uma pitadinha de humor, e que também tem uma linguagem super acessível e super envolvente. Esse livro já foi adaptado para os cinemas, se eu não estou enganada, em 2010. O livro foi lançado em 2005, mas a adaptação aconteceu só em 2010, com o mesmo nome, né, Percy Jackson e o Ladrão de Raios. Só que essa adaptação não foi muito aclamada pelas críticas, não arrecadou tanto assim de bilheteria, mas mesmo assim eles quiseram fazer um segundo, não me pergunto o motivo. E também a adaptação não agradou aos fãs de Percy Jackson. Na época, eu achei o filme o máximo, porque eu não conhecia os livros, eu não tinha lido, então eu assisti logo depois do lançamento, e aí eu curti demais a história, curti o Percy, Tem coisa voando na casa. E foi no filme que eu conheci o Percy, que quem dá vida a esse personagem é o Logan Lerman. Eu vou deixar uma foto dele aqui pra vocês. E eu gostei bastante, eu gosto muito dele atuando. E aí eu fiquei encantada pela história, eu gosto muito de mitologia. E aí eu fui atrás pra comprar os livros, isso lá pra 2010, 2011. E quando eu li, gente do céu, que desânimo que deu o filme, assim. Eu não acho que ele é tão ruim quanto o segundo. O segundo, pra mim, é pior. Mas o primeiro, como vocês vão ver mais pra frente, que eu vou comentar aí com vocês, ele é muito diferente da história, eles tiraram muita coisa, e que daria pra fazer num filme bem fiel, assim, ao livro, porque o livro nem é tão grosso assim, e mesmo eu entendo que a linguagem cinematográfica e a linguagem de livros, né, elas são diferentes e algumas coisas precisam realmente ser adaptadas ou serem modificadas, mas eles modificaram muita coisa e coisa que daria pra colocar nos filmes, sabe? Seja como um detalhe que os fãs já iam ficar contentes. Mas a gente já fala sobre isso. Pra quem não conhece Percy Jackson, nesse primeiro livro a gente vai conhecer a história de Percy, que é um garoto de 12 anos de idade, que tem um déficit de atenção e também dislexia. Eu sempre esqueço essa palavra. Ele também tem dislexia. Além de tudo isso, ele é sempre expulso dos colégios onde ele tá, porque ele sempre arruma alguma confusão. E também ele tem muitos problemas com o padrasto. Ele tem muitos problemas com o padrasto dele. Eles estão sempre brigando e eles não conseguem aí viver muito bem. E até que um dia, no meio de muita confusão e no meio de vários ataques, assim, inexplicáveis a princípio, Percy descobre que ele é um semideus, ou seja, a mãe, no caso dele, a mãe é uma humana e o pai, né, é um deus.
sim, deus da mitologia grega. E aí ele vai descobrir que o sangue dele é muito poderoso, que ele não pode viver aí junto com os humanos, então ele precisa ir para um acampamento que é muito especial, que é o acampamento Meio-Sangue, onde todos esses filhos de deuses, né, esses semideuses, vão também para treinar e conseguirem sobreviver no mundo real. Só que, a princípio, no livro, ele não sabe de quem é filho, então fica toda essa expectativa de saber de quem ele é filho, né? Esperando o pai ou a mãe dele, mas tipo, a gente sabe que é o pai. Esperando o pai dele assumir essa criança. Só que todo mundo no Olimpo parece que tá muito bravo com ele, porque culpam ele pelo roubo do raio de Zeus. O raio, mestre de Zeus. E aí ele precisa dar um jeito de devolver esse raio para Zeus, senão, né, vai todo mundo se ferrar e vai ter uma grande guerra entre os deuses e acontece que o campo de batalha vai ser a Terra. Então, né, vai ter muito terremoto, vai ter muitas chuvas, então, sim, muita gente iria morrer por conta disso. Então ele precisa impedir essa guerra. E aí é que começa toda a trama. Se vocês não querem spoiler agora, até agora não falei tanta coisa, mas se vocês não querem spoiler do que é diferente do filme pro livro, dá uma pulada, adianta, ou enfim, pare o vídeo por aqui, tá bom? Eu separei algumas coisas logo depois que eu terminei de ler o livro, eu fui reassistir o filme, porque a história tava bem fresca na minha cabeça, então eu fui reassistir o filme, e eu anotei várias coisas que são diferentes, e que eu quase nem lembrava, como eu falei, desde detalhes pequenos, até algumas partes que poderiam ter sido adaptadas e que eu realmente senti falta na história, sabe? Depois que você leu o livro. E aí, uma das grandes diferenças que eu acho que pegou muitos fãs é a idade do protagonista. No livro, o Percy tem 12 anos, então ele tá vivendo aí essa fase de pré-adolescência, de tentando descobrir alguns sentimentos. Então a gente vê toda essa parte de amadurecimento conforme os livros vão passando. No filme não, no filme Percy já deve ter o quê? 16, 17 anos, ele não é uma criança, então já não tem mais essa mesma magia, já não tem mais... como eu posso dizer, quando as crianças, quando esses semideuses vão pro acampamento, eles são bem crianças, porque normalmente eles descobrem bem cedo. Então, nos seus 10, 12 anos, era pra criança já estar indo ao acampamento Meio-Sangue, como é no livro. E no filme não, ele fica até 16, 17 anos de boaça na vida, e tá tudo certo, ninguém ataca, e só, né, no início do filme que as coisas começam a degringolar, vamos dizer assim. Mais uma mudança que talvez não seja tão grande assim. Eu tô dizendo fora de ordem, tá? Da história e do filme, assim. São coisas que eu fui anotando. Mas outra grande mudança é a do personagem Luke, que é um dos personagens importantes na história, na saga toda, na primeira saga. E ele tem uma grande cicatriz no rosto que faz parte da história dele, isso no livro. Ele tem essa cicatriz e que comenta e ele fala sobre essa cicatriz depois, o que aconteceu pra ele ter essa cicatriz. E no filme ele é um galã, vou deixar a foto aqui, mas no filme ele é um galã mais velho também do que ele é nos livros, que nos livros ele é mais velho que o Percy, mas não tanto assim, ele é praticamente um adulto no filme. Então, também é uma coisa que acaba pegando, porque depois, conforme você vai lendo a história, essa cicatriz, toda a história por trás dessa cicatriz tem sentido. Então, acabou pegando aí algumas coisas também. Outro detalhe é que os semideuses que estudam, né, que fazem esse treinamento no acampamento Meio-Sangue, eles não usam o famoso uniforme laranja escrito acampamento Meio-Sangue. E eu acho que todo mundo já quis ter uma camiseta dessa, todo mundo que já leu os livros. E no filme não, no filme eles usam, sei lá, uma armadura de guerreiros pré-históricos. Então, por mais que eles usem armaduras também no livro, o uniforme ele é citado. Então eu vou deixar até uma foto, vou ver se eu acho alguma coisa, um desenho, e vou tentar deixar alguma coisa aqui pra vocês verem a camiseta. Mas eu acho que todo fã de Percy Jackson já quis ter um uniforme desses. Outra coisa importante é o boné da invisibilidade da Annabeth. A Annabeth, ela é uma das personagens mais incríveis, assim, ela é filha de Atena, então ela tem um boné que deixa ela invisível, e esse boné ele é muito importante na história toda. Ela usa diversas vezes durante os livros, e isso nem é citado no filme, nem no primeiro e nem no segundo, se eu não tô enganada. Então é uma coisa que também deixou a desejar.
Outra coisa que mudaram bastante, assim, que não era pra ter acontecido daquele jeito, foi os tênis voadores que o Luke dá de presente pro Pierce antes deles aceitarem essa missão, né? E na verdade, quem usa os tênis voadores é o Groover, que é o sátiro que é protetor do Percy Jackson. E não o Pierce. No filme, Pierce usa esses tênis voadores pra pegar uma das pérolas. E no livro, não. No livro, esses tênis são. Tem um sentido esse tênis aí. E aí, mas quem usa é o Groover, não o Percy Jackson. No filme, o Percy não conhece o diretor do acampamento, que é o Senhor Dionísio, né? O Senhor D. Dionísio também é um deus que, por conta de vários rolos aí da mitologia, Zeus manda ele ficar tomando conta dessa galerinha, desses semideuses. E no livro ele é super importante, ele sempre aparece, tem diálogos interessantes. E, enfim, eu acho que seria uma boa ter mostrado o Dionísio como o diretor do acampamento. Porque no filme meio que dá a impressão de que quem comanda tudo é o Quirón, que é o centauro, né? Que também é outra coisa diferente do livro pro filme. No filme tem diversos centauros no acampamento meio-sangue, e no livro o Quirón deixa bem claro que ele é um centauro diferente, porque os outros centauros eles não aceitam que ele ajude os semideuses. Então ele é um professor pros semideuses, né? E não tem mais nenhum centauro no acampamento meio-sangue, porque ele é o diferente. Né? Ele quer coisas diferentes do que o resto da sua espécie, né? Então, no filme também isso é bem diferente. Mais uma coisa, o pinheiro da Thalia não é citada. Thalia é filha de Zeus e que depois ela tem muito destaque, mas nesse primeiro livro a gente descobre que a Thalia morreu antes de chegar no acampamento, ela se sacrificou para salvar os seus amigos. E aí, no lugar onde ficou o corpo dela, cresce um pinheiro, e é esse pinheiro que protege o acampamento meio-sangue. E isso não é citado no filme. A gente conhece o Pinheiro de Thalia somente no segundo, sendo que já começa essa introdução do Pinheiro e da história dela, porque ela tem uma história junto com o Groover, a Annabeth e o Luke. Então, essa história já começa a ser citada desde o primeiro livro. E eu achei que faltou isso, porque, enfim, jogaram a informação no segundo filme, sabe? Uma coisa que me pega muito, que é uma das cenas do livro que eu mais gosto, e que eu senti muita falta no filme, assim, foi que no filme todo mundo já sabe de quem Percy Jackson é filho, né? As pessoas já desconfiam que ele é filho de Poseidon. Tanto que quando ele já chega no acampamento, Quirón já leva ele até o chalé de Poseidon, que na teoria foi Poseidon que fez pra ele, né? Sendo que no livro não é assim. Quando Percy, eles sabem que Percy é um semideus, porque ele tem todas as características, né, de um semideus, dislexia, déficit de atenção e tal. E aí, quando ele entra no acampamento, as pessoas não sabem de quem ele é filho. Por isso, ele fica um tempo no chalé de Hermes, que, como é um mensageiro, ele aceita todo mundo, sabe? Então, quem não sabe de quem é filho, né, fica no chalé de Hermes até ser reconhecido pelo pai ou pela mãe, e aí vai no seu chalé destinado. Que é outra coisa que não fala nada no filme, mas que no livro é super importante, é essa distribuição dos chalés de todos os deuses, e aí cada filho representante de um deus fica no chalé referente àquele deus de quem ele é filho. Deu pra entender? Acho que deu. Engasguei. Então, Percy não sabe de quem ele é filho. Ele sabe que ele é filho, tá, a mãe é humana, mas ele não sabe quem é o pai. E durante um tempo a gente já começa a desconfiar, porque ele tem um contato muito grande com a água, mas até ele faz uma das cenas mais icônicas do banheiro com a Clarice, que é filha de Ares, que também não aparece no primeiro filme. Então ele faz uma das cenas mais icônicas, né, porque ele sofre bullying pela Clarice, e aí ele usa a água pra meio revidar isso que tá acontecendo com ele. Mas ele não é, assim, assumido pelo pai, né? Então, quando acontece aquela brincadeira, aquela gincana, não sei se pode dizer assim, que é a caça-bandeira, e ele vai atrás da caça-bandeira e consegue pegar a bandeira do adversário, ele consegue pegar a bandeira do adversário, o pai realmente, finalmente, ele reconhece Percy como filho. Então, no meio de todo mundo do acampamento, aparece um tridente em cima da cabeça do Percy, ou seja, Poseidon o assumiu como filho. E aí fica que ninguém é filho dos três grandes não têm mais filhos, os três grandes na mitologia
grega é Hades, Zeus e Poseidon, que são os três irmãos. E aí ninguém mais é filhos, porque eles fizeram um pacto entre os três de que os filhos deles são muito poderosos. Então eles são um perigo, assim, pro mundo, porque os filhos, né, esses semideuses, que são filhos dos seres grandes, eles têm um poder imenso, muito maior do que os outros semideuses. E aí eles fizeram um pacto de que eles não teriam mais filhos. Só que acontece que Poseidon tem, né? Então começa aí já. E Poseidon acaba tendo o Percy com a mãe dele. E aí vira uma bagunça porque Zeus fica bravo, porque Poseidon teve um filho que não era pra ter tido, e aí fica toda a confusão e Percy é acusado de roubar o raio. Que é mais uma coisa que acontece de diferente no filme do livro. No filme, somente o raio de Zeus é roubado. No livro, não. No livro, perto aí do final, a gente descobre que, além do raio, o elmo de Hades também foi roubado. Então, são dois grandes instrumentos aí dos deuses que foram roubados. E aí a gente vem a descobrir, bem no finzinho do livro, bem no finzinho mesmo, depois que o Percy retorna da sua missão, a gente vem descobrir que quem roubou o elmo e o raio foi Luke. Então, o Luke se torna um dos personagens aí que a gente vai viver de amor e ódio. Ele rouba pra meio que tentar destruir os deuses, só que ele rouba por uma voz na sua cabeça que ele é influenciado e até então a gente não sabe quem é. No livro, no final, já dá a entender, tá? Não foi o Luke, não foi a ideia do Luke de roubar os dois, a ideia não surgiu dele, surgiu de Cronos, que é o pai de Zeus, Poseidon e Hades, que tá querendo retornar do Tártaro. Então ele usa um semideus pra roubar esses instrumentos dos deuses pra ele retornar à vida, né? Só que no livro, Luke é descoberto por Ares, e aí Ares rouba a ideia do Luke, e também tem Cronos influenciando ele por trás. Ares rouba essa ideia, rouba os dois do Luke, né, o elmo e o raio do Luke, e aí ele arma toda a confusão que é pro Percy levar os dois instrumentos pro mundo inferior pra poder entregar pra Cronos sem que ele saiba. E também ser culpado de roubo, né, no lugar dele pra que ninguém descubra. Só que aí dá tudo certo, a gente sabe que dá tudo certo, Cronos não consegue desta vez, enfim, né. Mas é uma coisa que faltou muito no filme. No segundo só jogaram Cronos assim na história, pelo que eu lembro. E nos livros não, no livro já começa Cronos desde o primeiro. E eles terminam o primeiro livro termina com ele sabendo que Cronos está querendo retornar à vida, tá? Agora, algumas coisas que, assim, que muda alguns detalhes. Basicamente, a história do livro e do filme é essa. Mas no filme, eles têm, sei lá, 60% do filme são os três, que é Annabeth, Percy e Groover, indo atrás das pérolas para eles conseguirem retornar do mundo inferior. No livro, não. No livro, as pérolas são entregues como um presente de Poseidon pro Percy. Então, ele recebe 3 pérolas num encontro que ele tem aí com uma súdita do Poseidon. E ela entrega essas pérolas como um presente do pai dele para eles poderem retornar do mundo inferior. Então, a busca pelas pérolas não existe no livro. Ele só pega no fundo do mar e tá tudo certo, tudo tranquilo, foi um presente. No livro, o foco mesmo é essa jornada deles até chegar no mundo inferior e conseguir desvendar todo o mistério do livro, tá? No primeiro filme não tem o oráculo, a gente não conhece a primeira profecia, né? Cada livro de Percy Jackson tem uma profecia, e aí a primeira saga tem uma profecia maior, que é o que vai unir as 5 aventuras dos 5 livros, tá? Mas cada livro tem uma profecia, porque antes deles saírem para uma missão, eles têm que passar pelo oráculo, e esse oráculo vai dar essa profecia para meio que explicar de maneira misteriosa. Ele vai te trazer de maneira misteriosa aí algumas frases que vai fazer sentido durante o livro, durante a aventura do Percy Jackson. Tipo, algumas coisas vão acontecer aí, algumas coisas não, todas vão acontecer aí no decorrer da história. Então, eu senti falta do oráculo, porque a profecia é uma das coisas mais legais que tem, você ficar tentando desvendar como que essa profecia vai ser cumprida.
E além disso, numa cena lá no mundo inferior com Hades, eles só ganham 3 pérolas, né? Ou seja, eles só acham, no filme eles só acham 3 pérolas e no livro eles só ganham 3. E aí que o Percy Jackson precisa pegar a mãe que tá no mundo inferior. E aí eles totalizam 4 pessoas, né? O Groover, a Annabeth, o Percy e a mãe dele. Só que no filme ele deixa o Groover, que é o sátiro, pra trás e leva a mãe. No livro não. No livro quem fica é a mãe dele e os 3 saem tranquilamente para conseguir terminar a missão deles e conseguirem entregar o raio para Zeus. E aí, como que a mãe dele sai do mundo inferior no livro? Hades fica comovido porque o Percy devolve o elmo para ele, que foi roubado, e aí o Percy vai lá e devolve, então o Hades meio que se sente na obrigação de devolver algo importante pro Percy, que é a mãe dele, então ele também devolve. A mãe dele retorna sim, mas não da maneira como é no livro, tá? Não da maneira como é no filme. Para de ser confuso. A relação de Percy com Poseidon. Eu sinto o Percy muito afastado do pai no filme. No livro ele tem um enorme respeito, por mais que ele fique magoado, porque os filhos não têm contato com os pais, né? Enfim. O Percy ele não é tão hostil assim com Poseidon no filme. Ele ajoelha quando vê o pai, enfim, ele tem um respeito por ele. E no filme também não é tanto assim, sabe? Tanto que no livro ele até termina falando com o pai dele, né? O primeiro livro ele até termina falando que ele vai sobreviver porque ele é filho de Poseidon. Então isso é muito legal, ele conversa com o pai. E o pai vive dando essas ajudinhas aí pelo meio do caminho, dá de presente as pérolas, enfim. Eles têm uma relação meio afastada, assim, porque o Percy, ele tem um certo rancor do pai, mas não é tão hostil quanto é no filme. E tem mais um detalhe, que no filme é importante, no livro nem aparece. Mas, enfim, no filme, a esposa de Hades está no mundo inferior, que é a Perséfone, e ela ajuda eles a fugirem, né? Ela dá um jeito em Hades e aí eles conseguem fugir do mundo inferior. Sendo que no livro não é assim. No livro eles conseguem escapar, os 3, acaba surpreendendo Hades aí, mas eles conseguem escapar e Perséfone nem aparece porque ela está na casa da mãe dela, que é a Deméter. Então, ela nem tá lá. E no filme faz com que a Perséfone fosse uma personagem assim mega importante no primeiro, mas sendo que ela nem aparece no primeiro livro. Ela nem tá na casa com Hades, enfim, né? Eles mudaram, eu acho que eles mudaram muita coisa. Como eu falei, tem alguns detalhes da camiseta do acampamento Meio-Sangue, da cicatriz de Luke, de não terem comentado sobre o Pinheiro de Thalia, sobre essa história dele já no primeiro filme. Mas eu acho que algumas coisas eles não precisavam ter mudado, como por exemplo, não saberem que Percy é filho de Poseidon. Eu acho que essa cena é sensacional, porque as pessoas ficam todo mundo boca aberto. Tipo, ele é um filho dos 3 grandes e ninguém sabia. Eu senti falta disso. Eles mudaram totalmente o foco do filme. Como eu falei, no filme o foco é encontrar as pérolas. E na verdade as pérolas foram um presente do pai do Percy, né? De Poseidon. Então, tipo, não precisava. Podia ter feito igual no livro. E também Ares, que tem um foco muito grande nesse primeiro, já que foi ele que tentou, que também ele com o Luke tentaram acabar com tudo isso, tentaram ressurgir Cronos, enfim. E aí as pessoas nem sabem por que o raio e o elmo foram roubados, né? Beleza, ficou como se fosse uma vingança do Luke, por mais que ele queira essa vingança, ele não fez isso pra ele fez isso pra Cronos. E aí ninguém cita isso. Simplesmente não cita o maior vilão da série, entendeu? E aí depois no segundo eles só jogam o Cronos assim no meio da história e tá tudo certo. Mas enfim, agora eu quero ler o segundo, vou ler o segundo, vou reassistir o filme e aí eu vou fazer um vídeo assim, parecido com esse, trazendo algumas informações sobre o filme, sobre o livro, trazendo as principais diferenças, um pouco sobre a história, com spoiler. Então, se vocês curtiram o tipo de vídeo, se vocês gostaram de falar sobre tudo isso, deixa aqui nos comentários se vocês quiserem mais vídeos assim. Não se esqueça de deixar o like, de se inscrever no canal, de ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. Deixa aqui também se vocês gostam de Percy Jackson, se vocês não gostam, se vocês já leram ou não. Eu aconselho todo mundo a ler, independente de ser criança ou adulto, porque eu acho que é uma história que vai te acrescentar muito. Eu já falei em outro vídeo sobre isso, que se você é criança, você vai adorar, porque vai ser uma aventura que você adoraria viver,
Mas se você já é um adulto e vai conhecer Percy Jackson pela primeira vez, você vai se teletransportar para sua infância e isso é muito gostoso, essa sensação é muito gostosa. Então eu acho que vale super a pena vocês darem uma chance para Percy Jackson se vocês ainda não leram. Se vocês já leram e gostam também, releiam, assistam o filme para vocês verem a quantidade de diferença. Essas são só algumas diferenças que eu falo para vocês. Foram as que mais me chamaram a atenção, mas tem muitas outras e a gente sabe que é assim. Que normalmente as adaptações elas têm algumas coisas diferentes, mas, gente, Percy Jackson parece que a pessoa nem leu o livro pra fazer o roteiro, entendeu? Só simplesmente, vamos fazer o que a gente acha que tá certo e tá tudo tranquilo. Porque não tem muita coisa diferente, a história é muito diferente. Então, se você gostou muito do filme, provavelmente você gostará ainda mais dos livros. Então, agradeço a atenção de todo mundo, foi um vídeo mais longo, mas eu gosto muito desse livro e eu quis conversar um pouquinho com vocês sobre isso e sobre a minha decepção com essa adaptação. E eu sigo esperando uma adaptação da Netflix pra série. Eu ainda tenho esse sonho, tenho essa esperança. Então, um beijo pra todo mundo e até o próximo vídeo.